Desculpa, estava esquecendo já. Lembrei agora. Perdão a todos. O Oriente Médio, o Saara, o Norte da África, o Atacama, o deserto nos Estados Unidos, no México, são regiões desérticas, claro. Mas nem só, tá? Olha a Índia, por exemplo, como faltava como um todo na Índia, mesmo chovendo muito. Por quê? São 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mesmo espaço. Olha como a Europa falta um pouco também, né? É uma questão de gestão da água. Então, qual que é a escassez brasileira? É uma escassez física, que o Brasil é deserto? Tirando o interior do Nordeste, não. É uma escassez econômica. É poluir muito a água, é muita gente não ter dinheiro, não ter acesso a uma água tratada, encanada, bonitinha. Tudo bem? Isso acontece em vários lugares do mundo, na real. Não é só no Brasil. Mas se a gente observar onde falta mais água, partes mais desenvolvidas, subdesenvolvidas de maneira geral, né? Quase como um todo. Então dá uma olhada. Se de um lado a gente tem aí países desenvolvidos, como Israel, que faz o cultivo no próprio deserto aí de gêneros alimentícios com água de reuso e que tocou da água da chuva. Ou temos hidrovias como essa na Alemanha, navegáveis, que a galera faz uma ponte literalmente para o barco. Do outro lado, você ainda tem aí civilizações que basicamente convivem na ausência de água, né? Desérticas e que vivem aí praticamente sem recursos hídricos, né? Então é uma relação também do grau de desenvolvimento econômico com a água. Aqui é um aproveitamento muito mais intenso dela, né? Nesse caso, é uma escassez que não é só física, né? Não é só uma questão de ser desértica, é econômica também. Se essa galera tivesse dinheiro, eles poderiam cavar, sei lá, um poço artesiano de sei lá quantos metros e ia chegar na água. Mas tem dinheiro para isso? Imagina um dinheiro que não foi gasto para construir essa hidrovia, por exemplo, né? E é um dinheiro que não é presente numa tribo, num país africano, por exemplo, entre diversos outros. É uma questão de desenvolvimento econômico. E aí, galera, eu sempre conto essa história, não só nessa aula, mas sempre que me impressionou muito. Uns anos atrás eu estava zapeando, né, quando você fica passando o canal aí na TV, e aí tava passando um desses caras de especialistas, de sobrevivência, não sei o quê, e ele tava numa tribo africana meio desértica aí, que eles não tinham muita água. Como que eles faziam para ter acesso à água? Eles pegavam uma zaratbatana, né, que é aquela tipo flechona que você assopra aí no bambu, sopravam no pescoço de um boi, saía assim vazando um monte de sangue, eles pegavam aquele sangue do boi, tapavam o buraco do sangue com areia, o boi continuava vivo, e iam lá e bebiam o sangue quente e coagulado do boi. Foi uma das coisas mais Credo, nojentas que eu já vi na minha história. Oi? credo, Bagulho cê é louco. nojento. Mano, muito absurdo. Foi nojentaço. Eu morava com uns amigos na época, a gente tava assistindo, a gente falando, não, mano, eu não vi isso, eu não vi isso, eu não vi isso. Tipo, os caras não têm água. Os caras bebem sangue de boi. Não é o vinho porcaria, é pior. Cê é louco. Bebe o sangue mesmo. Nossa, horroroso, É horroroso. assim. Nossa, mano. E mó Caralho. dó do boi também, ficou vivo. Ai. Cê é louco, eu nunca vou pra África, não. Não, não é. Isso é uma tribo num deserto africano. Calma lá. A gente nunca pode generalizar. É a mesma coisa que um gringo olhar pro, sei lá, pro Brasil e falar, ó, nunca vou pro Brasil porque lá eles desmatam a Amazônia, porque lá tem tiroteio, Verdade, tá verdade. ligado? Nossa, senhor, mas não deve nem saciar, senhor. Não, acho que a galera deve ficar full com sede, eu imagino. Aquela Mais sensação de você ainda, né? tomar aquela água gelada num dia de verão, os caras não têm, tá ligado? Exatamente. Deve ser bad. Bem bad. Enfim, galerinha, para a gente acabar então esse conteúdo, falta um último assunto para a gente falar, que é um último aproveitamento da água, que é a energia hidroelétrica ou hidrelétrica, dá na mesma. Galera, assim como outros assuntos polêmicos que a gente já falou ao longo desse ano aí, a gente vê que é sempre uma discussão de pontos positivos e negativos. Será que na prova semana que vem pode ter uma questão que pergunte de pontos positivos ou negativos de questões polêmicas da água? É uma Sim. ideia. Quais questões polêmicas nós vimos? Nós vimos energia hidrelétrica, vamos ver um caso específico, nós vimos transposição do São Francisco, é uma questão polêmica. Galerinha, você viu aí um slide meu ou uma lousa minha que tem de um lado vantagens e desvantagens? É muito provável que seja cobrado de vocês, porque justamente não é uma questão de você concordar ou não. A sua opinião, claro que é óbvia, ela é muito válida, porém é muito mais uma questão de você entender qual é o problema. E a partir disso você saber se posicionar. Então,
Qualquer questão polêmica trata-se de observar os pontos positivos e negativos que ela tem. Isso vale para todas as discussões do mundo. A partir dela, você pode se posicionar. Então, a gente falou, por exemplo, de transposição de São Francisco lá atrás, que vai cair na prova. Tinha pontos positivos da construção, pontos negativos. Saber quais são te faz se posicionar. Você é a favor ou contra essa obra? E por aí vai. Assim como a energia hidrelétrica, então. Então, ela tem algumas vantagens. Ela é um custo relativamente barato de energia de se fazer. Consequentemente, é uma energia elétrica que chega mais barata em você, consumidor. Ela produz para as indústrias, vai ser mais barato e tudo mais. Reduz o preço da cadeia como um todo. No Brasil e no mundo, você tem um alto potencial, dado o grande número de rios, especialmente lembra rios de Planalto, aqueles rios que têm quedas naturais. Isso é mais fácil de você ter uma energia hidrelétrica, de ter uma usina, que você vai aproveitar a queda da água para movimentar as turbinas, né, que criam, que geram energia elétrica. E aí agora começa aqui a treta, né? Eu coloquei essas duas vantagens, galera, entre aspas. O que quer dizer que a água ela é renovável, entre aspas, né? A água tem o seu ciclo natural, a gente já viu sobre isso, né? Ela tem a sua dinâmica aí de evapotranspiração, de infiltração no solo, de chuva, aquele ciclo natural dela. Só que o ser humano começar a usar mais água do que a natureza consegue repor, ela para de ser renovável, entende? Então ela é renovável até a página 2 da real. Renovável pero não útil. Por quê? Porque se continuarmos poluindo da maneira como poluímos, continuarmos retirando da maneira como retiramos a água, isso vai ser mais rápido do que o ciclo da água consegue repor. Assim ela deixa de ser renovável. Então é uma vantagem? É, mas calma lá também. A outra vantagem é que ela é chamada de uma energia limpa. Galera, isso é muito relativo também. A gente já falou sobre os combustíveis fósseis, lembra? E a gente viu que os combustíveis fósseis, um dos principais problemas dele é que se queima para gerar energia elétrica. A queima, galera, contribui aí para o aquecimento global. Então, o que a galera fala? Energia hidroelétrica, como você tem aí o movimento das águas gerando uma turbina, ela é limpa. Tem dois problemas disso. Primeiro, dizer que é limpa não quer dizer que, uau, não tem dano ambiental nenhum. Não. Só quer dizer que ela não polui o meio ambiente, não polui a atmosfera, não contribui para o aquecimento global. Só que qual é o segundo, porém, e mais importante ainda? Ela não contribui para o aquecimento global na geração de energia elétrica. Como assim? Uma usina hidrelétrica, galera, ela alaga uma grande área. Primeira desvantagem aqui. Quando ela alagar uma área de floresta, por exemplo, vão morrer uma série de plantas e animais que vão entrar em decomposição. Eles vão entrar em decomposição e eles vão liberar metano, que contribui para o aquecimento global. Então, a energia hidrelétrica ela é limpa na geração de energia, mas na construção dela, não. Então, é bem relativo o quanto ela é limpa de fato ou não. Tudo bem? E, de toda maneira, cuidado com esse discurso que limpo. Só porque não polui a atmosfera é limpo, e os outros todos os impactos. Que você tem, então, por exemplo, alterações no rio. Você pode alterar o microclima da região. Como assim? Você tinha uma área que era um riozinho só. De repente é um lagão artificial gigantesco. Isso muda o microclima da região. Isso vai fazer com que uma área fique mais seca, outra mais chuvosa. Isso muda toda a dinâmica dali. Você vai afetar populações ribeirinhas, indígenas, que vivem ali daquela área, que vão ter suas terras alagadas. E aí é aquela coisa, né, gente? Tá bom. Se você tiver um projeto de gestão bonitinho e tal, as pessoas serão realocadas em habitações adequadas. Só que a gente está falando de Brasil, né, gente? Brasil, basicamente, como que foi historicamente? O governo chegava, batia na porta da pessoa, vai ter uma usina, sua casa vai estar embaixo d'água daqui a 2 meses. Você pode sair, ou você pode ter um experimento de morar embaixo d'água. Escolha a sua. Tipo isso, tá ligado? Então tem vários casos de usinas, galera, que alagaram antigas cidades. Cidades aí que foram soterradas pela água. Claro que as pessoas foram evacuadas, mas para onde que elas foram, né? E um fator muito importante é que elas dependem do regime de chuvas, óbvio, né? Que são alimentadas pela água. Então, pensando no Brasil, cuja maior parte do clima é o clima tropical, isso quer dizer que uma época como essa, galera, que é o inverno,
junho, julho, agosto, setembro, que quase não chove nada, como a gente está vendo, a capacidade produtiva de uma usina hidrelétrica ela cai muito. E aí o que o Brasil, por exemplo, faz? Ele aciona as termoelétricas de reserva. Essa época a gente queima carvão, queima petróleo, queima gás para gerar energia elétrica e compensar essa perda. Tudo bem? Então assim, galera, quando a gente fala de fontes de energia, tem sempre esse debate, né? Qual que é melhor, qual que é pior. Todas têm pontos positivos e negativos. O problema é que as combustíveis fósseis são as piores, com certeza. Agora, hidroelétrica, ela é melhor que combustíveis fósseis? É. Ela é perfeita? Longe de ser. Tudo bem? E eu já vou mostrar um caso que vai ilustrar melhor isso. Então, somente entendendo como que funciona essa usina hidrelétrica, né? Você pode usar, então, essa queda d'água, que se for natural é melhor, porque você economiza muito na construção, né? Para, então, girar uma turbina. Essa turbina, através do movimento, da energia cinética, né? A energia do movimento aí, ela vai criar e alimentar geradores que geram energia elétrica e vão ser transmitidas aí para outros lugares, né? É você usar o movimento da água, né? Então, nesse caso, não é a queima, não é uma termoelétrica. Nesse sentido, ela é positiva. Porém, ela tem uma série de impactos aí. E aí, tem um caso muito importante, muito fundamental, que é com ele que a gente encerra finalmente a nossa apostila de número 5. Deixa eu ver só as horas agora aqui. Então, galera, é a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Você já deve ter ouvido falar sobre. A usina de Belo Monte, galera, foi construída na cidade de Altamira, no Pará. Ela é hoje em dia uma das maiores hidrelétricas do mundo e a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil, só perdendo aí para Itaipu. Ela é muito grande mesmo, tudo bem? Qual que é a questão sobre a usina de Belo Monte? Esse projeto, gente, ele vem lá de trás. Lá na época da ditadura militar, era uma postura econômica, territorial do governo construir megaprojetos. Então, construiu a usina de Itaipu, que era a maior do mundo, tentou fazer a Transamazônica, que atravessava a floresta, fez a então maior ponte do mundo, que era a Rio-Niterói, fez as nucleares de Angra 1 e 2. Então, projetos gigantescos, assim. Por quê? Isso movimentava a economia e isso numa época em que tinha muita questão de debate sobre a ditadura, de repressão, de violência, de tortura. Isso alimentava aquele discurso de patriotismo. Tipo, nós somos fodidos, nós somos brasileiros, mas temos a maior ponte do mundo. Temos a maior hidrelétrica do mundo. Então, alimentava esse patriotismo nacional. Tá bem? Então, alguns projetos não foram executados na época, mas foram retomados. O de Belo Monte é um desses casos. Assim como também o da transposição. Da transposição, ele é até mais antigo do que a da ditadura. Ele se fala desde o Brasil, do Brasil imperial, século XIX, né? Mas só foi implementado nos últimos anos, né? Belo Monte também, né, galera? Quem defende Belo Monte ou qualquer outra usina aí, fala uma coisa que realmente ela é importante. O Brasil, assim como o mundo inteiro, claro, precisa de energia elétrica. Quanto mais crescimento econômico você tiver, quanto mais pessoas você tiver no país, óbvio, mais energia elétrica você vai precisar, né, galera? Mais pessoas consumindo aí computadores, televisões, celulares, mais residências, mais indústrias produzindo. Então você precisa realmente, de fato, todo ano investir em energia, em geração de energia elétrica, senão você vai ter apagões, senão você vai ter racionamento, pessoas sem acesso à energia elétrica, e isso é problemático, né? Então o Brasil, ele precisa de energia elétrica, isso é fato, isso ninguém nega. A questão é de onde que a gente vai conseguir essa energia, tudo bem? Por quê? Qual é o problema de Belo Monte? Deixa eu ver se tem uma imagenzinha aqui para ajudar a ilustrar. Essa aqui, então, galera, é a construção de usina de Belo Monte, tudo bem? Lá, então, no Pará. Né? Qual é o problema dessa usina? Galera, essa usina está sendo construída, então, na bacia amazônica. O que a gente falou umas aulas lá para trás? A bacia amazônica tem o maior potencial hidrelétrico a ser aproveitado. Por que a ser aproveitado? Porque não foi instalado ainda. Então eles falaram, beleza, vamos instalar aí algumas usinas na Amazônia. Tudo bem. Só que, galera,
A gente está falando de uma floresta gigantesca. E eles não querem construir uma micro usininha pequenininha. Não, é um mega projeto. Uma obra gigantesca que vai ter uma destruição, que teve uma destruição da floresta absurda. E aí, refletindo no que eu falei, de não ser uma energia limpa, toda essa área alagada, ela ajudou a liberar, está liberando aí aos poucos metano, que contribui para o aquecimento global. Ela foi uma obra, como todas as brasileiras, como infelizmente a gente viu na transposição de São Francisco, teve, lembra do superfaturamento? Também atrasou pra caramba, teve um custo elevadíssimo, 30 bilhões de reais, tudo bem? Né? E o que acontece, galera? Na real tem uma série de questões aí. Primeiro, né, então assim, quem defende Belo Monte fala, o Brasil precisa de energia elétrica, faz sentido gastar todo esse dinheiro, mesmo que atrase, a floresta não pode barrar o progresso, tudo mais. Então, tá bom, vamos aprofundar ainda mais os problemas. Galera, ela foi construída numa cidade chamada Altamira. Altamira tinha uns 60, 70 mil habitantes até a construção da usina. 60, 70 mil, gente, é meia Araras. Tudo bem? É um terço de Rio Claro aí. Não é uma cidade grande. Essa cidade, gente, em 10 anos, ela triplicou de tamanho. Ela está mais ou menos do tamanho de Rio Claro. Por quê? Foi uma galera construir a usina, mas não só construir a usina, trabalhar nela, uma galera servir essas pessoas, as famílias e tudo mais. Então a cidade triplicou de tamanho no meio da floresta, gente. Belo Monte, ou Altamira, é a cidade com a maior taxa de homicídios do Brasil, proporcionalmente falando, hoje em dia. É uma cidade sem lei, praticamente. Você não tem fiscalização nenhuma. Então, casos de estupro, de homicídios, de roubo, são extremamente comuns lá. Porque a gente está falando no meio da floresta, no meio do Pará. Tudo bem? Então, infelizmente, conflitos sociais e violência são muito comuns na região. É uma coisa que quando o governo, quando alguém pensa em falar de energia hidrelétrica, não se fala. Mas é uma consequência diretamente. Né? Galera, a alteração no rio Xingu, que foi onde foi construído Belo Monte, afetou muito a dinâmica do rio. O rio ele perdeu boa parte das suas águas, né? Teve um dano ambiental altíssimo, não foi compensado. A usina ela foi parada a construção várias vezes porque vários órgãos falaram: ó, gente, vocês estão matando o rio, não dê problema e tudo mais, vai ser ruim, etc. Afetou uma série de grupos indígenas próximos que viviam do rio. Hoje em dia não tem mais sustento nenhum. Mas essa obra foi feita mesmo assim. Eu já vou chegar no ponto por que ela foi feita. Tem ainda mais dois problemas muito maiores. Primeiro, galera, essa obra, aqui um pouquinho, né, então, sobre a questão, né? Então, eu já volto um pouquinho aqui, né? Essa obra, galera, ela foi construída, como eu disse, na Bacia Amazônica. Porém, onde está o centro consumidor brasileiro? Ou seja, onde está a maior parte das pessoas e das empresas, das indústrias que consomem energia elétrica? Então, na nossa região, né, gente? Lembra da região concentrada? O Sudeste, o Sul? Onde está a população brasileira? Em maior parte, perto do litoral, na região Sudeste, em São Paulo. E, consequentemente, as empresas, quem precisa de energia elétrica, está aqui também. Então, você trazer aquela energia elétrica, galera, lá da Amazônia, lá do Pará, até aqui em São Paulo, Minas Gerais, Rio, Paraná, gente, é muito custoso, é muito caro você trazer cabos de luz, você construir toda essa infraestrutura até aqui. Sem contar que um fucking cabo pode romper e deixar uma galera sem energia. Como já tivemos caso no Brasil. Um cabo só na PQP que rompeu de uma usina lá longe até a transmissão, deixou uma galera sem energia elétrica. Então, isso não compensa também. E para finalizar aí a cereja do bolo. Da maneira como foi construído o Belo Monte, galera, aí aproveitando aí, né, ele tem um sistema aí de 2 barragens, de canais artificiais e tal. Essa obra, ela basicamente, ela é a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil, né? Ó, foi esperado aí 11 mil megawatts, né, que coisa pra caramba. Só que na real ela produz aí na maior parte do ano 4 mil megawatts. Por quê? Dada a vazão do rio Xingu, tem uma boa parte do ano que mesmo na Amazônia ele fica quase seco. Então praticamente não gera nada de energia elétrica. Olha que projeto imbecil, né, gente? Então, mesmo com tudo isso, Belo Monte foi construída, está operando, a obra está finalizada,
ela gera muito menos energia elétrica do que ela deveria gerar, e ela foi, obviamente, um desastre, uma catástrofe que já se sabia. Aí que entra a questão. Muitos podem estar pensando, Bruno, mas você está falando, mas o Brasil precisa de energia elétrica. Precisamos dessa fonte. Você quer que a gente queime carvão? Calma lá também, né? A gente precisava disso. Aí que tá, galera. Será que não tem nenhum projeto mais eficiente? Será que não é possível que não conseguimos uma obra melhor? Com certeza sim, gente. Qual que é uma alternativa muito mais viável para isso? São projetos de mini usinas, micro usinas. Então, por exemplo, região de Rio Claro. Vai construir uma micro usina no Rio Corumbatáí, no Rio Piracicaba, por exemplo, de dano ambiental muito reduzido e que vai abastecer só a nossa região. O custo dessa obra é muito menor, o impacto ambiental é muito menor e você vai gastar muito menos com distribuição. Se der algum problema na transmissão, é apenas a nossa região que vai ficar sem energia elétrica. Então instala um monte dessas usinas pelo Brasil, micro usinas, sem nem falar em fontes alternativas, como eólica, solar, etc. Por que então, galera, mesmo sabendo de todos esses problemas, os sucessivos governos, tá? Não é questão de um só governo, um só partido, mas os sucessivos governos investem em obras desse tipo e investiram em Belo Monte. É a mesma ideia da ditadura. É uma propaganda. Um governo falar que construiu uma usina hidrelétrica desse porte chama atenção. Ele ganha votos, ele ganha propaganda, ele ganha atenção, mídia, publicidade para si mesmo. Olha que doideira. Então é muito Pô, mas mais. o senhor Hum. não fez mal eles fazerem isso? Então, porque a maior parte da população não sabe desses problemas negativos. O que a população vê na propaganda? O governo construiu Belo Monte. Não sabe quanto que foi, quanto tempo deveria ter durado, quanto tempo durou, não sabe da corrupção. Muitos nem ligam para os indígenas mesmo de fato, não sabe da questão de Altamira, da violência. Entende? Então, esse lado Sim. B da obra é como a transposição de São Francisco, por exemplo, né, galera? Voltando um pouquinho aqui, aproveitando então. Cadê? Lembra que a gente comentou que recentemente teve aquela polêmica que o Bolsonaro foi inaugurar o último trecho da obra lá. E foi aquela discussão se era graças ao Bolsonaro ou não era. Então, por que ficou essa discussão? Porque a grande maioria da população vê essa obra como maravilhosa. Essa obra vai resolver o problema do sertão. E na real não é bem assim. Mas os governos, não só o Bolsonaro, o Temer, o governo do Lula e da Dilma, eles aproveitam da obra apenas positivamente. É como a Copa, por exemplo, galera. Lembra da Copa, das Olimpíadas? A gente sabia que ia custar pra caramba, que ia gastar uma grana absurda com estádio. Muitos estádios hoje em dia estão praticamente abandonados, gastam uma grana para manter, foram superfaturados, atrasados, aquela coisa toda. Mas, na época da Copa, é a Copa, é a Copa, é a Copa, é a Copa, vai Brasil, não sei o quê, vamos que vamos. Então, você tem muito dessa propaganda que ela ganha, por incrível que pareça. Beleza, Lucas? Mas é uma excelente pergunta, na real, né? E é por isso que a gente tem que discutir esses aspectos, né? Sim. Para não cair nessa coisa de, o Brasil precisa de energia elétrica. Pô, mas a gente precisa de uma energia elétrica de 30 bilhões de reais que destrói a Então, floresta, que tem conflito social, que teve corrupção, que está parado uma boa parte do ano. Eu vi uma notícia recente, galera, que agora a empresa que gere Belo Monte, né, a empresa privada, eles querem construir perto termoelétricas, ou seja, usinas que queimam carvão ou gás para gerar energia elétrica, para compensar o tempo que ela fica parada. Olha que loucura. Então, é esse que é o problema, né? É essa lógica que a gente tem que buscar mudar aí, independente de opiniões partidárias ou ideológicas. Esse debate de Belo Monte é um que eu tenho aí já há alguns anos, né? Desde a construção da usina, que já faz algum tempo também, assim como a transposição do São Francisco. Independente se você concorda com o político A ou B ou C, esse jogo político, infelizmente, ele é o mesmo. Beleza, gente? beleza. Também tem um outro caso, eu não coloquei aqui nos slides, mas eu vou colocar no chat para vocês. Chama a usina de Balbina. Quem quiser procura no Google depois. Esse foi um caso construído na ditadura militar. Era para ser também a maior não, né? Que tinha Itaipu, mas uma das maiores do Brasil. Ia gerar energia para o Brasil, para a Amazônia inteira, aquela coisa toda. E por um cálculo de engenharia, galera,
ela alagou uma área gigantesca da floresta, mas muito grande mesmo. É uma área que ainda continua liberando metano e ela não produz quase nada de energia. Foi um grande desastre ambiental da história brasileira. Quem quiser procura um pouquinho mais aí sobre, tá? Belo Monte até foi menos pior do que esse, mas ainda assim Belo Monte tem mais uma questão também social muito forte dos indígenas também, além do ambiente e do custo, né? Então foi feito um monte de protestos, tá, galera? Quando estava construindo, atores, atrizes tentaram chamar a atenção da mídia internacional, mas, né, o poderio econômico fala mais forte, né? Pensa nessa empresa, né, galera? A empresa que construiu a obra, olha o quanto que ela não ganhou de dinheiro, né? Uma empresa que muitas vezes financiou a campanha de um político e foi favorável, óbvio, a Belo Monte, né? Então eu sou uma grande consultora, uma das envolvidas em corrupção que a gente vê na Lava Jato, por exemplo. Eu sou uma grande consultora, por exemplo. Dá muito mais duro construir uma mega obra como essa, ainda mais superfaturada, do que uma micro usininha lá, né? Pensa em empresa que gere Belo Monte, que faz a transmissão dessa energia, que cobra em cima dela. Os lucros são maximizados para as empresas, para alguns políticos e para todo o resto da sociedade e do meio ambiente. Aí são os prejuízos. Então dá uma olhada aí alguns dados de Altamira, por exemplo, né, galera? Da população que eu falei, na real era um pouquinho maior, né? Mas aí ó, olha o tamanho da população, dos acidentes, o preço dos aluguéis, dos assassinatos, água tratada de esgoto. Então, infelizmente, galera, são questões aí que são até meio esquecidas, né? Mas estão presentes também. Belezinha, gente? Galera, com isso nós encerramos então nosso grupo 5. Tem aí então uma última listinha. Vai estar na pasta de materiais de vocês, mas eu já vou colocar aqui também, então. É o módulo 30, que é o último dessa apostila. São os exercícios 1. Essa aí eu selecionei alguns, tá? Então tá um pouquinho mais confuso. 1, 3, o 7 e o 11. 4 exercícios só que um pouquinho mais separados, tá, galera? Das páginas... Mas vai estar lá na pasta de arquivos de vocês da plataforma também. Galerinha, tenta dar uma revisada aí para a prova, não fica decorando coisa, mas dá uma olhada na discussão. Discussões como de Belo Monte, por exemplo, transposição do São Francisco. E independente do caso específico, é essa que é a ideia. É debater, é olhar com os positivos e negativos, independente de posições necessariamente ideológicas. Beleza? Alguma dúvida, gente? Senhor, Qual é a apostila, Bruno? qual a apostila que o Victor perguntou? A apostila da lição é a apostila 5 e da prova também, né? Toda a parte de hidro é a apostila 5, só a parte de mudanças climáticas, eu vou escrever aqui também. Que é a apostila 4. Mas ela é praticamente um extra, né? Então eu recomendaria ver o caderno, os slides e Obrigado. tal. Imagina. Fechou, gente? Então semana que vem a gente começa a apostila 6, que a vantagem é que ela é facinho, rapidinho. A gente acaba ela rapidão, é uma das mais fáceis do ano. Ela é bem de boinha mesmo. É uma vantagem que a gente tem. Mas sem pressa, aos poucos aí a gente vai avançando. Beleza? Alguma Senhor, dúvida? Oi. eu tava dando uma olhada na usina de Balbina que você mostrou. Eu tava vendo no Google Maps, né? Daí, tipo, mostrou um pouquinho perto da margem, sabe? Daí eu vi a usina lá de fundo e a margem. O senhor tá muito, tipo, sabe, seco, sabe? Não é muito normal, sabe? Além de ter alagado uma grande área, aí esse lago ele fica uma boa parte do ano meio seco. Então são projetos, cara, que você pega um engenheiro que fez isso, você fala, mano, você tá de brincadeira com a minha cara, tá ligado? É bem isso mesmo. Bem bad isso aí. Bem velho, bem velho. É bem impressionante mesmo. Mais alguma coisinha, galera? Suave? Valeu aí pela participação. Bons estudos, então. Boa prova semana que vem. Fiquem bem. Saudades de todo mundo aí. Que vocês se Ô, Bruno, cuidem. Fiquem em casa. É nóis, galera.
Um abração pra todo mundo aí. Valeu, sorte. É nóis.